Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo, moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, eu vou resolver com vocês nesse vídeo as questões de Química do vestibular da Unicentro 2023. Essa prova foi feita em novembro de 2022. Bora, vamos ver como é que foi a provinha. Número 1. Muitos pais acreditam que colares de âmbar podem fortalecer o sistema imunológico dos bebês. Esta crença se deve ao fato de a resina vegetal das pedras de âmbar poder ser composta por ácido succínico, de 3 a 8%, que tem características analgésicas e anti-inflamatórias. Apesar disso, esse composto não deveria ser considerado seguro para utilização em bebês, pois a sua degradação pode liberar ácido acético e também ácido fórmico. Ele apresenta para vocês as fórmulas de 3 ácidos carboxílicos. Um é o succínico, o outro é o acético e o outro é o fórmico. A respeito desses compostos, assinale a alternativa correta. O ácido fórmico, que é a mesma coisa que metanóico, apresenta 2 carbonos em sua estrutura. Você percebe, estou pintando de vermelho aqui, ó. Tem um carbono só. Então, já era. O ácido acético tem massa molar 62 unidades. Bom, primeiro que massa molar, ela deve ser expressa em gramas por mol. Segundo que o valor também está errado. Porque se você fizer a continha direitinho para o ácido acético, a fórmula molecular dele é C2H4O2. Beleza? Bom, 2 carbonos vão pesar 24. Confere, 4 hidrogênios vão pesar 4 mesmo. E 2 oxigênios vão pesar 32. Se você somar tudo isso, vai dar 60. Então, errado. O ácido succínico tem massa molar 117 unidades. Bom, a formulinha para o succínico, se você olhar, o primeiro ácido tem 4 carbonos. Confere, então começa com C4. Opa. Quantos hidrogênios ele tem? Bom, você está vendo 2. Tem mais 4 escondidos aí, então C4H6. Oxigênios são 4 também. Vamos somar tudo? 4 carbonos, 4 vezes 12, eu acho que dá 48. 6 hidrogênios, vão pesar 6. 4 oxigênio, 4 vezes 16 vai dar 64. Vai dar 64, 70, isso aqui vai dar 118. Então, massa molar 118 gramas por mol, massa molecular 118 unidades. Está tudo errado. Já era. A fórmula molecular do succínico é C4H6O4. Eu acho que bateu com o que eu fiz aqui. Então, o item D está Tunai. Ácido succínico é o nome comum dado para o ácido propanodioico. Se você olhar aqui, você tem 4 carbonos. E o ácido com 4 carbonos e 2 carboxilas, uma de cada lado, o nome é butanodioico e não propanodioico. Portanto, a resposta show de bola, letra D de the best. Vamos lá? Segunda. A presença de ferro e manganês na água de abastecimento pode acarretar diversos problemas, como favorecimento de bactérias ferruginosas nos sistemas de distribuição, resultando em compostos coloridos e odorosos na rede. Para remover a presença desses contaminantes, muitos processos interdependentes são utilizados. A aeração, que é uma reação de óxido-redução, segundo as equações 1 e 2 apresentadas a seguir, seguida de uma filtração para a remoção do precipitado formado. Então, equação número 1. Perceba que o ferro reage com O2, proveniente da aeração. No final, vira um hidróxido de ferro 3, que é o precipitado que vai ser removido. Na equação de baixo acontece algo parecido. O contaminante manganês 2+, reage com O2, que veio da própria aeração, vira o que no final? Um óxido que também é sólido, que também vai ser removido por filtração, como o exercício já disse. Beleza. Então, são 2 reaçõezinhas que você está vendo que elas são de óxido-redução. Tranquilo? Em relação a esses processos, atribua verdadeiro ou falso às afirmativas a seguir. Na equação número 1, o ferro 2+ é o agente redutor no processo de óxido-redução. Qual era a carga do ferro no início? 2. No final, qual é a carga do ferro nesse hidróxido aqui?
3. Bom, de 2 para 3, o que está acontecendo? Uma oxidação. E quem sofre oxidação, você sabe que é um agente redutor. Então, portanto, esse item está tonight forever. Beleza? Vamos para o próximo. Na equação 2, o número de oxidação do manganês em Mn mais 2 e MnO2 passou de 2 para 3. Vamos conferir. Bom, o manganês aqui está sozinho, tá? A carga dele, o NOx é a própria carga do íon. Pronto, mais 2. Lá no final, o manganês está combinado com o oxigênio na forma de um óxido. Bom, você sabe que o oxigênio ele é menos 2. Automaticamente, seu manganês tem que ser mais 4 aqui. Então, os números, os NOx, são 2 e 4, não 2 e 3. Então, esse item, falso. Fake news. No terceiro, a princípio, teria que fazer uma conta. Mas você nem vai precisar assim, fazer a conta até o final. Quer ver? Segundo a equação 2, deixa eu apagar essas informações aqui. Segundo a equação 2, são necessários 20 litros de oxigênio para tratar 1.000 litros de água contendo 12 miligramas por litro de manganês 2+. Ele nem deu o volume molar do gás. Não falou aqui. Mas vamos pensar que em condições ambientes, o volume molar é arredondando 25 litros para cada mol. Beleza? Então, ele sugere 10.000 litros de água contendo manganês numa concentração de 12 miligramas por litro. Vamos fazer uma continha aqui? São 10.000 litros, tipo um tanque, né? Alguma coisa assim. 10.000 litros de água, de uma solução. A concentração é de 12 miligramas para cada litro. É isso? Se você fizer 10.000 vezes 12, eu acredito que isso vai dar 120 mil. 120 mil o quê? Miligramas. De quem? De manganês. Beleza? Se você quiser converter isso para grama, o que viraria isso? 120 gramas de manganês. Manganês 2+. Ok? Beleza? Agora vamos voltar para o nosso exercício. Qual que é a proporção aqui? Eu percebo que são 2 mols de manganês para 1 mol de oxigênio gasoso. 2 para 1. Consultando a tabelinha aqui, os valores da tabelinha periódica, a massa do manganês é 55. Vamos pensar assim. 2 mols de manganês requer 1 mol de oxigênio, não é verdade? 2 mols de manganês, você concorda que teria uma massa de 110 gramas? Se cada mol é 55, 2 mols são 110. Beleza? Para você consumir 110 gramas de manganês, que são 2 mols, você precisaria de 1 mol de gás oxigênio. Se for nas condições ambientes, isso é arredondando 25 litros por mol. 25 litros de O2. Se for CNTP, 22,4. Mas como não falou nada, é mais provável ser condições ambientes. 25 litros para cada mol. Bom, só que eu não tenho 110 gramas nesse tanque de 10.000 litros. Eu tenho 120, um pouquinho mais do que 110. Então, que volume que eu precisaria? Wander, vai dar um valor um pouquinho maior que 25. Perfeito, só que o exercício está perguntando se são 20. Então já está errado, não precisa fazer a conta. Concorde que o x vai dar um valor maior um pouquinho do que 25 litros. Mas nem precisa fazer. Ele está perguntando se são 20 litros, então falso. Acabou. Beleza? Em ambos os processos, equações 1 e 2, o oxigênio do O2 sofre redução. Bom, o oxigênio, você sabe que ele está agindo como um oxidante. O que é um oxidante? Quem faz os outros se oxidar. Ele próprio sofre o quê? O fenômeno contrário, que é uma redução. Beleza? Mas eu quero conferir. Beleza. O O está na forma de substância simples, então o NOx ele é 0. Lá no final está na forma de hidróxido. Nos hidróxidos, ele sempre é menos 2. Você está percebendo que de 0 está caindo para menos 2? Ok? Então, está acontecendo redução? Está. E no exemplo de baixo, mesma coisa. O NOx do O era 0. E lá no final, no óxido, ele também é menos 2. Então, ele realmente está sofrendo um processo de redução. É óbvio, já que ele é um processo, já que ele é um agente oxidante, né? Então, em ambos os processos, o oxigênio do O2 sofre redução. Perfeito. Filtração é um método de separação de substâncias presentes em uma mistura hétero. Bom,
filtração só funciona para misturas hétero. Se fosse homo, teria que fazer uma destilação, algo do tipo. Então, perfeito também o último item, VFFVV, que eu acredito que vai dar letra C de sangue. Fechou? Tranquilo, galera? Vamos para a próxima. Questão 3. A reação entre um ácido e uma base é chamada de neutralização ou salificação, resultando na formação de sal e água. Macetinho é bolachinha de ácido mais bolachinha de base dá uma bolachinha que não engorda. Qual é? De água e sal. Ácido mais base dá água e sal. Considere a equação química não balanceada entre HCl e AlOH3. Então, vou ter que balancear isso antes. Ajuda, vai ficar legal pra caramba. Perceba que o seu ácido tem só um hidrogênio. A sua base tem 3 hidroxilas. Então, o correto é você colocar um 3 aqui e 1 aqui. Portanto, a proporção é 3 para 1. Com base nessa equação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o volume de ácido clorídrico com concentração de 0,30 mol por litro, que deve ser adicionado para neutralizar 16 ml de uma solução de hidróxido de alumínio numa concentração de 0,25 mol por litro. Espera um pouquinho. A solução de hidróxido de alumínio, eu já sei qual o volume dela e eu já sei qual que é a concentração. Então, eu tenho mais informações sobre a solução básica. Vou começar a fazer continha através dela. Vamos lá? Qual que é a concentração que o exercício te deu? 0,25 mol para cada litro. Então, 0,25 mol para 1.000 mililitros. Essa é a solução de hidróxido de alumínio. Só que você não vai reagir exatamente 1 litro. Você vai reagir uma amostra, uma alíquota pequenininha, de 16 ml apenas. Então, dentro dos 16, quantos mols a gente teria? Então, você vai multiplicar cruzado isso aqui, né? 0,25 vezes 16 dá 4. 4 dividido por 1.000, isso acho que deve dar 0,004 o quê? Mol. De quem que é isso aqui? Isso é do hidróxido de alumínio, da base. Vou até escrever base, que é mais rápido aqui. 0,004 mol de base. Só que você olha para a equação, você percebe que a proporção é 1 de base para 3 de ácido. Então, a quantidade de ácido necessária não é 0,004, é o triplo. Confere? Então, ó, vou ter que fazer uma flechinha aqui. Ó. Esse 0,004 de base ele requer o triplo de ácido. Qual seria o triplo de 0,004? 0,012 mol de quem? Do ácido. Por que eu tive que triplicar? Porque, de acordo com a equaçãozinha, a receita é 1 para 3. 1 de base para 3 de ácido. Tranquilo? Agora voltamos para o ácido, então. Eu já descobri que a quantidade de ácido que eu preciso para ter uma neutralização certinha é de 0,012 mol. Só que a solução que eu tenho disponível ela é de 0,30 mol por litro. Então, vou fazer uma outra regrinha de 3. 0,30 ou 0,3 mol. Agora é a solução ácida, tá? Isso está dissolvido dentro de 1 litro. Certo? Só que eu não preciso de tudo isso de 0,30. Eu preciso de quanto? De 0,012. Confere? Essa é a quantidade de ácido clorídrico que a gente precisa. Mas esse 0,012 estaria dissolvido em que volume? Em X. Se eu tenho 0,30 em 1.000, eu tenho 0,012 em quantos mililitros? Chamei de X. Beleza? A continha que você vai fazer, vamos ficar cruzado no 0,012 vezes 1.000 dá 12. 12 dividido por 0,3 deve dar 40. 40 o quê? 40 mililitros de qual solução? Da solução ácida. Então, a resposta do exercício, 40 mililitros, que vai dar letra E de Eguinha Pocotó. Pronto. Show de bola? Beleza? Percebeu que eu não usei fórmula nenhuma. Fiz por 2 regras de 3, que é o melhor jeito de fazer esse tipo de exercício. Bora? Questão número 4 diz assim. Quando abastecemos nosso carro, não pensamos nos caminhos que aquele combustível percorreu para chegar até o posto. No caso de gasolina, que é um combustível proveniente do petróleo,
O primeiro passo desse percurso é a extração em alto mar, seguido por uma série de processos físicos e também químicos. Com base nos conhecimentos sobre química, gasolina e seus processos, considere as afirmativas a seguir. A gasolina é derivada do petróleo, sendo composta por uma mistura de hidrocarbonetos contendo de 5 a 10 átomos de carbono. Essa é exatamente a definição da fração gasolina. Gasolina não é uma substância pura, é uma mistura que tem hidrocarbonetos que vai de 5 a 10 carbonos normalmente. Perfeito. Substâncias com menores pontos de ebulição, mais voláteis, têm fortes ligações intermoleculares. Espera aí, se o ponto de ebulição é baixo, se a substância é muito volátil, porque as moléculas estão fracamente unidas umas às outras. Então, as ligações intermoleculares são fracas e não fortes. Quem tem ligação intermolecular forte tem um ponto de ebulição muito alto. Então, está errado. Em uma destilação fracionada, os compostos com maiores pontos de ebulição ficam na parte superior da coluna de fracionamento. Ele está se referindo ao petróleo. Quem que fica no topo da coluna de fracionamento do petróleo? As moléculas menores que têm os menores pontos de ebulição. Quem tem ponto de ebulição grande fica embaixo. Então está trocado. Errado. O petróleo passa por destilação fracionada para separar os componentes de uma mistura homogênea líquida em seus derivados. E aí, petróleo é uma mistura homogênea, muito densa, né, de cor escura, chamada óleo de pedra. E quando você faz a destilação fracionada, você separa os diversos componentes dessa mistura homogênea. Verdade, respostas 1 e 4 vai dar letra B de batráquio. Letra B de borabil. Fechou? Item 4, exercício 4, super tranquilo, né? Vamos para o 5. Que fala sobre termo. Analise os diagramas de energia potencial. O que é isso? Os gráficos de entalpia. Pelas coordenadas de reação a seguir. Bom, tem 4 gráficos bonitinhos aí. A, B, C e D. O diagrama A representa uma reação endo. Bom, o diagrama A, percebe que o reagente começa no nível, o produto está mais abaixo. Essa reação é exo. O item 1, furado. Ambos os diagramas de energia potencial B e D, cadê o B está aqui, o D está aqui, representam reações exotérmicas. O B é verdade. Você começa num patamar elevado, acaba num patamar mais baixo. A B é exo, mas a D, você começa lá embaixo e termina mais para cima, você absorve energia. Então, a reação D não é exo, então está errado. No diagrama de energia potencial A, está representada uma reação com menor energia de ativação do que no diagrama C. O que é energia de ativação? É o tamanho do quebra-mola, é a distância entre o reagente e o complexo ativado. Na reação A, você sai do 22 e vai até o 30, a diferença é 8 quilocalorias. No diagrama C, você sai do nível 8 e vai até o 25. O quebra-mola é maior, o quebra-mola tem 17 quilocalorias. Então, no gráfico A, está representada uma menor energia de ativação do que no gráfico C? Perfeito. O diagrama de energia D, o último gráfico aqui, apresenta duas energias de ativação, correspondentes a uma mesma reação, com e sem a presença de um catalisador. Bom, olha para o gráfico D, tem dois tamanhos de quebra-mola. Quebra-mola menor quando a reação é catalisada, quebra-mola mais alto quando a reação não é catalisada. Então, o item 4 está perfeito. Assinale a correta. 13 e 4 vai dar letra C de cisticercose. Vamos para frente? Questão 6, que fala sobre distribuição de Pauling. Dificilmente o cobalto é encontrado na forma pura, pois ele reage facilmente com oxigênio e cloreto, normalmente encontrado em cobaltita e eritrita, quer dizer, na forma de minérios, combinado com alguém. É utilizado para diversas finalidades, entre elas ligas metálicas usadas em pás de turbinas a gás, turbinas de aviões, como também em ímãs ou em cintas magnéticas. Representado pelo símbolo CO, esse elemento possui massa de 59 unidades e 32 nêutrons. Bom, se você fizer 59 menos 32, número de massa. Na verdade, deu a massa de 59, mas o número de massa dele é 59. O principal cobalto.
e 32 nêutrons, essa diferença eu acho que você vai encontrar 27. O que esse 27 representa para a gente? Número de prótons. Então, esse cara tem 27 prótons. Só que quem tem 27 prótons, na forma neutra, ele vai ter o quê? 27 elétrons também. Então, o que você vai fazer? Distribuir esses 27 elétrons. Faz sentido? E como é que você distribui 27 de acordo com o diagrama de Pauling? 1s2, 2s2, quem vem depois? 2p6, 3s2, quem vem depois? 3p6. Agora vem 4s2, até agora já deu 20 elétrons. Eu preciso de 27. Quem é o próximo? O próximo é o 3D. E é o 3D com quantos elétrons? Com 7. Pronto. Então a resposta, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de elétrons, 27. E a sua respectiva distribuição eletrônica. Bom, então a resposta vai dar letra A de I love you. Fácil demais esse, né? Beleza? Questão 7. Fotossíntese é um processo importante para a vida na Terra. A planta necessita absorver calor na forma de luz solar. Absorver calor me lembra processo endo. Dá para desconfiar que o ΔH correspondente à fotossíntese vai ter que ser positivo. Dá para eliminar duas letras já. Perfeito. Absorve calor na forma de luz solar e, com auxílio da clorofila, gera os produtos glicose e oxigênio. Na equação global da produção de 1 mol de glicose, estão envolvidos 6 mols de gás carbônico e 6 mols de água. Como as respostas são valores bem distantes um do outro, dá para você fazer uma aproximação show de bola aqui. Olha o que ele pergunta. Com base na reação global da fotossíntese, assinale a alternativa que apresenta corretamente a entalpia padrão da reação. O que ele quer saber de você? Qual é o ΔH dessa reação? Ele deu algumas dicas? Deu 3 dicas para você. Deu para vocês o ΔH de formação do CO2, da água e da glicose. Por que não deu do O2? Esqueceu? Não, porque o O2 é uma substância simples que está no estado padrão, portanto o valor é 0. Por isso que ele não deu. Tranquilo? E como é que faz essa continha? Bom, essa continha, para o cálculo de ΔH, você faz assim. É só você pegar a soma dos ΔHs de formação dos produtos e subtrai os ΔHs de formação de todos os reagentes. Ok? Então, vamos direto à continha já. ΔH da reação vai ser... Vamos abrir um parênteses para separar aqui. Quem que é produto? Produto é quem vem depois da flecha. Produto é glicose e o O2, mas o O2 não me interessa porque o ΔH de formação dele é 0. E da glicose, qual que é o valor que o exercício deu? Menos 1.260. Pronto. Sinal de menos é sempre produtos menos reagentes. Quem são meus reagentes? 6 mols de gás carbônico. Qual que é o valor? Quase 400. Certo? Quase 400. 393. Vezes 6, isso eu acho que dá 2.400. Estou aproximando, as respostas são bem longes umas das outras. O que mais que tem como reagente? 6 mols de água. Qual que é o valor do ΔH de formação da água? Quase 300. Estou arredondando nervoso aqui, né? Quase 300, como são 6 mols, menos 1.800. Confere. Beleza? Menos 2.400 com menos 1.800 dá menos 4.200. Com menos daqui da frente vai dar mais 4.200. Vamos pensar. Mais 4.200 com menos 1.200 uns quebrados. Vai dar uma resposta quase 3.000 positivo. Qual resposta que é mais próxima disso aí? Letra E, mais 2.814 quilojoules. Então, nem precisei fazer a conta detalhadamente, porque os valores são tão longe um do outro. A gente fez uma aproximação show de bola, uma aproximação Chunai. A resposta vai dar quase 3.000 positivo. O óbvio, letra E de Eguinha Pocotó. Bora? Número 8, tem uma pegadinha aqui. Hematita é um minério de ocorrência frequente em rochas, principal fonte de ferro. Considerando que a hematita contém 60% de ferro em massa, sendo sua principal composição o óxido de ferro 3, que a fórmula está aqui, Fe2O3.
Assinale a alternativa que apresenta correta e aproximadamente quanto há de oxigênio em uma amostra de 100 gramas de hematita. O que muita gente pensou? Pô, professor, 60% é ferro? Os outros 40% é oxigênio. Mas nem tem essa alternativa. Confere? Mas por que não tem? Não é o 40%? É que nesse minério não tem só Fe2O3, pode ter outras coisas. Fe2O3 é o principal componente, mas pode ter outras porcarias junto, entendeu? Vamos fazer o seguinte, então. Qual que é a formulinha da hematita? O exercício te deu Fe2O3. Vou calcular a massa molar dela para ajudar. Quantos ferros você tem? Tem 2. Quanto pesa cada ferro? Está na tabelinha lá, tá no dado do exercício. 56. O que mais você tem? 3 oxigênios. Quanto pesa cada um? 16. Somando tudo isso, 160 gramas por mol. Ou podia colocar 160 U também, que não muda em nada, né? 161 é a massa, entre aspas, molecular. Que é Fe2O3, não é exatamente uma molécula, né? Massa molar, que é mais bonito, 160 gramas para cada mol. Beleza. Tranquilo? Vamos para a continha agora. Você concorda que em 100 gramas de hematita, 60 gramas é ferro purinho? O exercício já te deu essa dica. 60 gramas é ferro purinho. Só que eu não sei quanto tem de oxigênio. Mas como é que eu descubro? Vamos pensar aqui. 2 vezes 56, você concorda que são 112? Dentro da hematita, a proporção é a seguinte: 112 gramas de ferro para 48 de oxigênio. Faz sentido? 112 de ferro para 48 gramas de... Vou escrever oxi aqui para você não se perder, de oxigênio. Certo? Só que nos 100 gramas de hematita, quanto que você tem de ferro purinho? Eu tenho 60. Que é quase a metade de 112. Então a resposta você vai encontrar aqui, Wanderson, vai ser quase metade de 48. Eu tenho, a proporção é 112 para 48. Agora, se eu tenho só 60 de ferro dentro de 100 gramas desse minério, quanto que eu vou ter de oxigênio? Bom, como 60 é quase, um pouquinho mais que a metade de 112, o xizinho vai ser um pouquinho mais do que a metade de 48. E qual que é a resposta que tem algo próximo disso? Onde que tem um pouquinho mais da metade de 48? Ah, deve ser esse 25,7 aí, ó. Acabou. Fechou. 25,7 gramas de oxigênio. Pronto, fechou. Aí tem gente encucado. Professor, mas... Tá, tem 100 gramas de minério. 60 gramas é ferro puro. Perfeito. 25,7 é oxigênio. Então já deu 85,70. E o resto? Os outros 14 mais uns quebrados. O que é? São outros elementos. Não nos interessa agora. Beleza? Então, quanto que eu tenho de oxigênio dentro desses 100 gramas de hematita? 25,7. Letra B de batráquio. Vamos para a última? Questão 9 da Unicentro dizia o seguinte. Mistura é uma reunião de duas ou mais substâncias, podendo ser homogêneas, sólidas, líquidas e gasosas, ou heterogêneas, sólido, 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 líquido, 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 e por aí vai. Tem trocentos tipos ali. Sobre as misturas, relacione os tipos na coluna da esquerda com os respectivos exemplos na coluna da direita. Sal e óleo. Bom, sal e óleo, você concorda que constitui uma mistura. Mas que tipo de mistura? Uma mistura do tipo hétero. Faz sentido? Beleza? Bronze. Bronze é uma mistura também. Uma mistura de que tipo? Uma mistura homogênea. Ligas metálicas são misturas homogêneas. Ok? Ar atmosférico. O que é o ar atmosférico? Uma mistura. Certo? Uma mistura homogênea. De que estado físico? Estado gasoso, é óbvio. O que é o álcool etílico hidratado? 70 graus e NPM. É uma solução que tem 70% em massa de etanol, os outros 30% é água. E o que é o granito? O granito é uma mistura bem grosseira, bem heterogênea de sólidos. Dentro do granito você tem um negócio chamado quartzo, tem um outro material chamado feldspato, tem um outro chamado de mica. Beleza? Tá, vamos fazer uma associação então aqui. Vamos na ordem aqui para não se perder.
A mistura número 1, mistura homogênea sólida. Onde tem mistura homogênea sólida, deve ser a liga metálica. Então, combina com o bronze, letra B. Item 2, ele fala de uma mistura homogênea gasosa. Onde tem mistura homogênea no estado gasoso? Deve ser o ar, letra C. 1B, 2C. Item 3, mistura homogênea do tipo líquido. Bom, mistura homogênea líquida aí seria o álcool com água, certo? Pronto. Mistura hétero de um sólido com outro sólido. Onde que está isso? Bom, deve estar no granito, que são 3 sólidos basicamente misturados: quartzo, feldespato e mica. Mistura heterogênea de um sólido e um líquido deve ser a letra A, que tem sal e óleo, né? Pronto, item 5 combina com a letra A. Então, 1B, 2C, 3D, cadê o 3D? 4E, 5 vai dar a letra A de I love you. Show de bola, galera. Espero que vocês tenham entendido a resolução, que não tenha sido nem muito lenta e também nem muito atropelada. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender possíveis equívocos na prova, beleza? Compartilhe com quem você puder. Curta o vídeo se você gostou. Ajuda o Wanderson a 7, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!